A ex-ministra da Mulher, Damares Alves, senadora eleita pelo Distrito Federal, está no centro de uma polêmica e virou alvo de esquerdistas e artistas esquerdistas. Tudo porque ela denunciou a exploração sexual de crianças e adolescentes na ilha do Marajó, que fica um pouquinho acima do estado do Pará, que foi já denunciado em 2015, inclusive através de uma matéria feita pela Rede Globo de televisão. Só que agora o que a ministra Damares colocou em relação aos abusos sofridos por crianças com 8 dias de nascido, né? Crianças que ainda não chegaram a 1 ano de idade, isso chocou. Mas ao contrário do que deveria, gente como a Xuxa deveria, né, pedir que fosse feita uma investigação séria pela polícia, o próprio Ministério Público, e que houvesse uma celeridade no julgamento destes casos e, consequentemente, na punição dos abusadores, dos exploradores dessas crianças e desses adolescentes. No entanto, há uma revolta quase que generalizada entre os esquerdistas, com manifestações muito duras contra a senadora eleita Damares Alves nas últimas 48 horas, quando, na verdade, eles teriam que se manifestar no sentido de pedir punição para esses casos. Na matéria da Globo, em 2015, há inclusive a participação do bispo Dom José Luiz Azicona em entrevista ao Jornal Nacional, que apesar de não ter dado os mesmos detalhes que Damares, ele fez um breve relato do quadro. Abro aspas. Uma mãe levava uma menina de 10 anos para uma dessas balsas, meninas que se chamam balseiras no jargão normal. R$ 2,40 era o preço da época. E um pequeno balde com vísceras de porco ou de boi, isso que vale uma menina em algumas regiões do Marajó. Foi a denúncia feita por Dom José, bispo, na época, em relação a essa exploração sexual de menores na ilha do Marajó. Pois bem, uma das mais revoltadas e indignadas com a ex-ministra Damares é a Xuxa Meneghel. Todos sabem quem ela é, a ponto de criar aí um abaixo-assinado para cassar o mandato da ministra Damares. Só que a Xuxa e outros artistas esquerdistas, assim como esquerdistas, vivem dentro de uma bolha que eles não conseguem mensurar o que acontece aqui fora. E são tão ignorantes que eles não têm o conhecimento, por menor que seja, do que dizem as nossas leis. Não sabe a Xuxa que um senador ou uma senadora, um parlamentar, um político, ele só pode ser cassado em 2 ocasiões: por crime cometido durante a campanha e durante o exercício do mandato. O que demonstra aí total má-fé ou então total ignorância. Será que a gente pode dizer que a Xuxa Meneghel é detentora de uma patologia chamada Síndrome de Estocolmo? Eu creio que não, porque ela vive lá na sua bolha. É alguém que ganhou muito dinheiro, tem muito recurso. O que não se pode dizer dos centenas de milhares dos seus fãs, dos seus seguidores, né, de pessoas que vão na onda desta gente aí. Mas já que eu falei em Síndrome de Estocolmo, deixa eu explicar o que é de uma forma bem rápida, mas que nem por isso deixa de ser didática. O que é a Síndrome de Estocolmo? Eu disse no início dessa semana que logo que eu tivesse um pouco de tempo eu ia falar a respeito. Ela é caracterizada
por um estado psicológico de intimidação, violência ou abuso em que a vítima é submetida pelo seu agressor. Porém, preste atenção nesse detalhe, ao invés de repulsa, essa vítima cria simpatia ou até mesmo um laço emocional forte de amizade ou amor pelo seu agressor, ou por aquela pessoa que lhe roubou, ou por aquele indivíduo que cometeu qualquer que fosse o crime contra ela. Então essa é a síndrome de Estocolmo. Sem dúvida nenhuma é uma patologia que deve ser enfrentada, provavelmente, se não pela psicologia, mas pela psiquiatria.